Daí saiu, inclusive, no Twitter Files esse caso. Então, eu tive acesso a esse conteúdo, fui publicar nas minhas redes sociais, conteúdo imediatamente derrubado. Não só derrubado, como ainda sofro a respectiva punição. O tema, ele era mentira? Não. Era desinformação? Não. Era tudo verdade. Tanto é que, quando a vitória do Trump pareceu iminente, ela era basicamente certa, o Mark Zuckerberg foi pedir desculpas para os seus usuários das redes sociais, do Meta, porque ele falou que se arrependeu de ter aceitado essa pressão do governo, que ele não deveria ter aceitado essa pressão, né? Então, foi esse mesmo modus operandi. O governo escolheu uma informação que ele não gostaria que circulasse, ele não ativa diretamente as suas agências contra os cidadãos ou contra a rede, ele vai fazendo isso daí de maneira subreptícia, e essa censura vai se propagando, né? Mas isso daí vai acontecendo desta forma e também por meio de grupos específicos que são formados apenas para gerar desinformação. A guerra na Ucrânia, ela não era possível ser coberta sem o uso do Telegram. O Jorge Pontual da Globo, lá na Globo News, ele até falou isso. Ele falou que era impossível cobrir a guerra da Ucrânia sem usar os canais do Telegram. E ele falou isso quando o Supremo tentou tirar o Telegram do ar. Ele falou, isso daí é um absurdo, porque eu, como jornalista, busco as minhas informações no Telegram, preciso ter acesso. O que tinha no Telegram? Tinha, por exemplo, grupos que eram do Grupo Wagner, o grupo lá mercenário que estava atuando dentro da Ucrânia, né, em nome da Rússia. E você tem ali vários grupos que são de russos e que vão colocar a narrativa russa ali. Às vezes eles são liderados, são orientados por agência de inteligência, enfim. E o que as pessoas acabam usando para se informar? Muita gente simplesmente abre o Telegram, vê aquele canal e acredita piamente no que está ali. Na Síria aconteceu algo parecido. Conforme o HTS ele foi ganhando território, dentro do território sírio, tinha grupos paralelos que falavam que não, que era mentira, que, sei lá, a tomada de cidades que estavam sendo divulgadas, de Homs, de Damasco, tudo isso daí era mentira, que nada disso estava acontecendo. Então os governos, eles usam essa desinformação para tentar influenciar a geopolítica. E isso daí tem impactos na geopolítica? Tem. Porque tem casos extremos em que um governo até acredita, os próprios governos acreditam numa desinformação que está rolando ali, e isso daí pode causar uma resposta desproporcional. Tá? Então, essa desinformação a gente tem acesso no varejo, mas ela acontece também no atacado entre esses agentes. Isso daí acontece, na verdade, de longo prazo. Na Segunda Guerra Mundial está cheio de casos de espiões e contra-espiões que ficam de um lado e de outro para tentar influenciar os rumos da guerra. E boa parte dos rumos da guerra, de fato, são influenciados pela desinformação, pela circulação de notícias. Tá? E essa censura, na verdade, durante a guerra, em determinados pontos, é até algo natural. Lá em Damasco, na Síria, quando eu fazia a cobertura, em vários pontos da cobertura, havia censura militar e eu não conseguia ter acesso mais às informações. Na Coreia do Sul houve uma tentativa de golpe recentemente e houve também apagão de informações. O governo determinou uma censura militar, que eles chamam. E isso daí também a gente vê corriqueiramente em Israel. Israel sempre faz apagões de notícias, apagões de informações, eles determinam a censura militar, que é visto no meio militar como algo natural e eu entendo até que compreensível. Porque imagina, você está em guerra e tá lá os seus moradores, cidadão do seu país, fica filmando lá a passagem de tanques, a passagem de mísseis e coloca isso no canal do Telegram. Seu inimigo vai fazer a geolocalização daquilo e fazer um ataque direto no seu armamento, né? Então é algo até compreensível por esse ponto. Entendi. A Letícia, ela fala assim, quais são suas expectativas para a relação entre Brasil e Estados Unidos no próximo ano? Com o Donald Trump na área, né? Trump na área. O Brasil vai afinar. Existe outra opção? Eu entendo que não. Apesar de a China ser a primeira parceira comercial do Brasil, os Estados Unidos têm bastante relevância, né? Estados Unidos, Argentina e China. Então o Brasil ele não pode prescindir disso. Provavelmente o que o Brasil vai fazer é um realinhamento ideológico, ver o que tem ali
em comum entre os Estados Unidos e o Brasil para tentar levar adiante essa relação. O Brasil, em hipótese alguma, vai ter um rompimento de relações diplomáticas. Lá atrás, o Lula, por exemplo, ele teve uma relação razoavelmente saudável com o George W. Bush. Então, eu não vejo esse ímpeto do Lula de fazer rompimento de relações diplomáticas, até porque não é o estilo dele, tá? O que eu percebo do Lula, até o caso que teve com a Venezuela, o Brasil brecou a Venezuela no BRICS, eu vejo como algo, nas relações internacionais, algo excepcional. Geralmente o Lula ele vai buscando ali, se eu tivesse de dizer uma qualidade dele, alguém aqui me desse um mata-leão para eu reconhecer alguma coisa, seria isso. A habilidade que ele tem diplomática de não fazer grandes rompimentos, de não procurar grandes inimizades nesse campo, para, sei lá, não ficar mal, tá? Porque o que eu vejo do Lula, a grande preocupação dele, tá com 79 anos, abriram a cabeça do Lula, caiu no banheiro, disse que tava lá, terminou de fazer a unha, bateu a cabeça lá no oforoço, lá na banheira. Já foi presidente do Brasil 3 vezes, né? O que eu vejo como a grande ambição dele é o Nobel da Paz. O papel que o Donald Trump hoje ele está se propondo em resolver a guerra, é o que o Lula disse que faria, que é abrir uma cervejinha, que rapidinho as coisas se resolveriam lá na Ucrânia. Então o Lula, ele tem essa ambição. E ele não tem como ter essa ambição sendo inimigo dos Estados Unidos, da França, pegar ali, romper com a Europa, com o mundo ocidentalizado. Eu entendo que ele vai fazer aí um meio de campo, uma gestão diplomática nas relações internacionais. Os diplomatas, eles possuem um poder muito grande nisso também, então não vai ser algo que vai fugir muito da realidade que a gente tem hoje. Até porque o grande rompimento que teria seria com o Jair Bolsonaro.